Bom dia, ótima sexta-feira. Deus é fiel, Ele te ama. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor hoje. E mais do que isso, nós possamos estar face a face com Ele. Eu quero orar, quero pedir ao Senhor por tua vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, unidos na palavra, unidos em Ti, Senhor. Te agradeço, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela é fiel. E principalmente, ela é confiável, ela é segura. A Tua palavra, Senhor, colocada em nossos corações. E tendo fé na palavra, o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz coisas extraordinárias através desta fé na palavra. Então, Senhor, fala conosco. Mostra para cada um que está nos assistindo nessa manhã, cada vida, Senhor, que o Senhor a ama, que o Senhor o ama. Mostra, Senhor, a tua bondade para ele. Mostra, Senhor, a tua bondade para ela, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E eu já te agradeço. Assim seja. Amém. Como é gostoso orar, não é verdade? Como é gostoso buscar a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos, na verdade, privilegiados. E esse privilégio, o que é privilégio? É algo a mais que nós temos. O inimigo, ele fará de tudo para roubar esse privilégio de você. O privilégio de ter sido iluminado, o privilégio de você entender a palavra e pôr em prática, o privilégio de você ter fé, porque uma das grandes coisas que nós vamos ver aqui no final do livro de Mateus é que os discípulos duvidaram que Jesus tinha sido ressuscitado, que Jesus voltou dos mortos. Então, nós percebemos que o privilégio do crer pode ser roubado pela dúvida. Uma outra coisa que eu vejo muito séria no nosso meio são ovelhas vestidas de lobo, ou lobos vestidos de ovelha no nosso meio. No meio do povo de Deus, no meio da convivência, lobos vestidos de ovelhas. É o joio no meio do trigo. É a laranja podre no meio do saco de laranjas, que tentam denegrir, transformar o trigo em joio, transformar a ovelha em lobo, transformar a laranja que está boa para ser consumida e se tornar uma laranja podre. Essa é uma coisa muito séria que nós temos que estar sempre atentos para que o lobo não devore a ovelha, para que aqueles que estão vestidos de lobo não devorem você, a sua pele, a sua vida. Porque nesses dias é muito claro de vermos o que está acontecendo. Dias difíceis, dias que os que têm fé são muito atacados. E você tem que tomar muito cuidado. Porque da mesma forma aqui, que nós vamos ler agora, Mateus capítulo 28, nós vemos as mulheres indo até o túmulo de Jesus e de repente aparece o anjo, e o anjo ele tem uma aparência de um raio, de um relâmpago, e ele fala com elas e diz assim: este que vocês procuram não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão e contem aos discípulos, corram e falem para eles, porque o que ele disse aconteceu. Então, quando elas veem um anjo, os soldados que estão guardando também o túmulo de Jesus, veem um anjo e ficam aterrorizados e saem correndo. E aí eles vão até o Sinédrio, eles vão até o conselho dos anciãos da religião judaica em Jerusalém para contar. É muito interessante que eles contam aterrorizados e os anciãos, os conselheiros,
falam para que eles mintam a respeito de Jesus e lhes dão dinheiro. Então, o religioso, o líder religioso, ou o conselho de líderes religiosos da religião daquela época, do judaísmo, né, ali em Jerusalém, eles não queriam que as pessoas crescem, não queriam que as pessoas soubessem do sobrenatural. É aquela questão de nós fazemos parte da religião, mas nós não cremos. Nós fazemos parte da religião, gostamos do controle, gostamos que as pessoas nos reconheçam nas ruas, que as pessoas vejam que eu tenho um cargo grande, poderoso, mas eu não creio. É isso que o sinédrio, que os anciãos da religião faziam. Crer é uma coisa preciosíssima que você tem. Crer é muito mais do que acreditar. É interessante isso porque tem pessoas que acreditam em Deus, mas não creem. E há pessoas até no nosso meio que são religiosos, se acostumaram com a religião. A religião, o ambiente da igreja, o dia a dia tem uma coisa interessante. É um ambiente seguro, com pessoas pacíficas, com pessoas que são do bem, que querem fazer o bem. Então, é um ambiente muito propício para que os lobos tenham influência sobre as ovelhas. As ovelhas do rebanho de Jesus são simples, são pessoas simples, pessoas que seguem a voz do seu pastor, como as ovelhas seguem a voz do pastor que está guiando, que estão sendo guiadas no pasto por ele. Então, os lobos, os maus, preste atenção, estão em toda parte, são muito sutis, eles infiltram dentro do rebanho para tirar e roubar a fé, para desanimar. É muito importante que nós tenhamos esta boa visão, uma visão simples, objetiva e protetiva. Nós nos protegemos, porque Deus, Ele deu esse presente para você, o presente do crer. E uma outra coisa que o Evangelho você precisa guardar, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho, a fé em Jesus seria em vão, o apóstolo Paulo diz. Nós só temos a fé evangélica, a fé no Evangelho, porque Ele ressuscitou. Imagine alguém ressuscitar dos mortos. Eu já vi, e nós já sabemos na história, que pessoas mortas, como Jesus fez com Lázaro, oram pelos mortos e eles ressuscitam. Nós já sabemos que isso existe, é fato. Alguém orou. Alguém orou por uma pessoa que estava morta e ressuscitou. Isso já aconteceu no ministério do pastor Tacconi. Por isso eu posso dizer para vocês com total clareza. No ministério do pastor Tacconi aconteceu isso. A pessoa teve uma parada cardíaca, a pessoa morreu. E o pastor Tacconi, na unção do Espírito Santo, orou para aquele homem morto. E aquela pessoa ressuscitou, voltou. Então, a ressurreição dos mortos, através de alguém em nome de Jesus, nós sabemos, acontece. Esse é o poder de Jesus. Porém, aqui ninguém orou para Jesus. Ninguém foi no túmulo de Jesus e falou: Jesus, sai para fora, como Jesus fez com Lázaro. Ninguém, ele ressuscitou pelo seu próprio poder, ele volta ao seu próprio corpo. Esta é a questão que sempre foi discutida na religião cristã. É uma coisa que aqui já começa o suborno, aqui já começa a fraude, aqui já começa a informação falsa, aqui já começa a religião, os religiosos poderosos não queriam que Jesus, não queriam que o Evangelho se espalhasse com o Jesus ressuscitado. A nossa força está na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso nós podemos pregar com ousadia.
Nós podemos disseminar, nós podemos espalhar este evangelho com total poder, com total segurança que ele ressuscitou. Nós temos aqui testemunhas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que mais de 500 irmãos viram Jesus, 500 testemunhas oculares, 500 pessoas que viram e falaram com Jesus após a sua ressurreição. É testemunho demais. E o apóstolo Paulo falou assim, e muitos ainda estão vivos até hoje. Olha que legal. Então Paulo também conheceu pessoas que haviam visto Jesus e visto Jesus ascendendo aos céus, se elevando aos céus, subindo aos céus no dia da sua ascensão. Então, este evangelho, o verdadeiro evangelho que traz poder para você, que você pode orar em nome dele, o evangelho de autoridade, o evangelho que transforma as vidas com a pregação poderosa, o evangelho da fé que transforma, que muda, que cura. Esse evangelho aqui já começa a ser combatido. Porque o sinédrio, a religião, já todos são pagos e há um grande esquema na religião judaica em Jerusalém para que todos falem a mesma coisa, que os discípulos de Jesus estão mentindo e roubaram o corpo de Jesus. Todo mundo foi pago, foram subornados, foram fraudados para que dissessem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E as mulheres saem, Maria Madalena, Maria e as outras mulheres saem para visitar, para falar para os discípulos e falar para Pedro e os discípulos, mas a Bíblia fala que alguns duvidaram. Mesmo Jesus aparecendo para eles, ao vivo, alguns duvidaram que era Jesus. Imagine só, Jesus aparece para eles, ressuscitado, mostra as marcas das suas cicatrizes e ainda alguns seguidores de Jesus não creram, duvidaram. Imagine nós que não vimos Jesus. Nós temos a grande luta, você tem a grande luta dentro de você, de crer ou não. Há uma grande batalha dentro de você, ora você crê, ora você não crê. Ora o inimigo vem para atacar você, para me atacar, para nós não crermos, porque esta é uma história incrível. Esta aqui é um relato sobrenatural, impressionante. É algo que mudou o mundo, por isso o mundo é dividido no calendário ocidental. O mundo e a contagem do calendário é antes de Cristo e depois de Cristo, porque o que aconteceu com Jesus transformou a humanidade. Então, alguém pode falar assim, mas é fácil, eu estou crendo, eu estou tanto tempo na igreja. Talvez você não perceba, mas lobos tentam roubar a tua fé. Conversas, assuntos, comentários ruins tentam roubar a tua fé. Como que Satanás tenta roubar a fé em Jesus, no Jesus que ressuscitou? Nos escândalos, nas fofocas, nas maledicências, nas divisões, coisas que acontecem no dia a dia para minar a sua fé em Jesus e não crer. Então, quando a pessoa não está crendo, ela tem dificuldade de orar, ela tem dificuldade de adorar, ela tem dificuldade porque ela não está crendo que Jesus, o ressurreto, porque as mulheres aqui, eu quero ler com vocês, elas, quando veem Jesus, elas se ajoelham e o adoram. Quando você está no nível de uma fé forte, aquela fé que não é contaminada, aquela fé que não é colocado empecilhos, dúvidas, facilmente você adora, facilmente você louva, facilmente você consegue dobrar os seus joelhos e orar e clamar. Quando alguém está passando por lutas, quando os ataques dos lobos, dentro da própria comunidade, os lobos estão atacando e tentam roubar a sua fé, é até difícil de orar e de adorar, porque existe um espírito que segue essas pessoas que querem roubar a tua fé. É o espírito da incredulidade, é o espírito do ceticismo. Ceticismo, porque os lobos eles não acreditam, eles estão simplesmente no nosso meio, mas eles não acreditam. Então, esse espírito cético, o espírito que quando a igreja está orando, aquela força de fé para fechar os olhos e orar parece que some.
Parece que quando a pessoa está cética, ela não crê, ela não consegue adorar e falar palavras de elogio para Deus. A pessoa, quando está cética, a fé foi roubada e foi minada dentro do coração dela. Ela tem dificuldade de orar, de dobrar os joelhos, de falar com o Senhor, de se arrepender, porque fé nos ajuda a nos arrependermos, a olharmos para nós, para as nossas falhas, para os nossos erros e reconciliarmos com Deus. É muito bacana, porque estas mulheres tinham todas as razões de dizer assim, sabe de uma coisa? Eu não vou falar de Jesus, eu não sei se eu acredito, mas elas creram. E é isso que eu quero ler no versículo 8. Mateus capítulo 28, versículo 8, diz assim: elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Versículo 9, de repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia, e eles me verão ali. Que coisa maravilhosa! Que eu fico imaginando esta cena destas mulheres já adultas, senhoras correndo. Imagine a cena correndo, essas mulheres, e de repente Jesus vem adiante delas e elas reconhecem Jesus, porque a fé faz reconhecer Jesus. Quando alguém está na dúvida, quando alguém está passando por uma luta que tira, que rouba a fé, olha, ela tem dificuldade de ver Jesus, de aceitar Jesus na vida dela, na frente dela, vindo ao caminho dela. Esta é uma grande questão. Aí entra a questão da religião. Você não pode deixar esta fé pura em Jesus ser contaminada pela religião e pelos lobos, pelo joio no meio do trigo. Você não pode deixar o seu coração se corromper pelas dúvidas, pelas murmurações, pelos anticristos que aparecem para desanimar, pelos escândalos que você está vendo na televisão, nas redes sociais, os escândalos dos religiosos. Você não pode deixar o seu coração se contaminar com isso. Você não pode, na verdade, nem dar bola. É isso que você tem que fazer. Guarda esse coração de fé que você tem. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo dos novos tempos que estão adiante de você, das novas realidades que você está tendo que enfrentar. Não tenha medo, mas não duvide. Fique firme, não deixe com que nada, palavras, comentários, notícias roubem a tua fé em Jesus. É isso que elas fizeram imediatamente. Jesus veio adiante delas e elas reconheceram, dobraram os seus joelhos e abraçaram Jesus. Adoraram o Senhor. Que coisa tremenda. Porque um adorador, ele reconhece o Senhor porque ele está cheio de fé. Mas quando Jesus aparece mais para frente, no final do capítulo 28, para os discípulos, para alguns discípulos, mesmo eles estando na frente deles, eles duvidaram. Meu Deus, eles duvidaram, mesmo Jesus estando na frente. Por quê? Porque eles fecharam o coração. As palavras negativas, a palavra de desânimo, alguns deles ali se tornaram realmente amargos. Eles não permitiram que os olhos da fé se abrissem, que o espírito de adoração tomasse conta deles. Mas mesmo assim, Jesus deixa no final do capítulo 28, e ele fala aqui, ele diz assim no capítulo 28, versículo 17. Olha aqui, olha só, olhe isso, eu quero que você pegue isso. Por isso que você vai fazer a última leitura hoje. Hoje você fará a leitura do último capítulo, queridos. E é na Bíblia, tradução, linguagem de hoje que você tem que fazer. Esta leitura, você pode pegar na internet, aí no teu celular, e ver esse versículo maravilhoso, mas eu quero que você preste atenção, por favor. Porque olha o que acontece aqui. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram dúvidas.
Mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembrem-se disso, e eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Olha o que acontece. Viram Jesus e adoraram, mas alguns duvidaram. Então, quando o espírito de dúvida toma alguém, uma das características dessa pessoa, ela não consegue mais adorar o Senhor. Ela não consegue mais levantar a mão, ela não consegue mais glorificar. Ela fica fria, estática, porque o espírito de dúvida tomou conta dela. Algo minou a fé que é comum na vida do cristão, do seguidor, da seguidora de Jesus. Algo minou a fé, porque quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, o Espírito da fé tomou conta de você. Mas o mal, as circunstâncias, palavras negativas, fofocas, murmurações, más notícias, más companhias, pessoas más intencionadas, pessoas céticas, influências dessas pessoas vão minando aquela fé pura que você recebeu o dia que você aceitou Jesus e se batizou. Então Deus quer que você guarde essa fé pura, que você guarde no teu coração e não abra mão, porque a fé é o que agrada a Deus, é a fé no Jesus ressuscitado. Mas mesmo assim, Jesus não ficou intimidado por esses que duvidaram. Jesus disse: o Pai, Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Vão pelo mundo inteiro e façam seguidores meus, façam discípulos meus em todo o mundo e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês recebem poder, porque eu tenho prometido para vocês que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, quando você tem essa fé adoradora, esta fé do sobrenatural, essa fé no Jesus ressuscitado todo-poderoso, esta fé que transforma, você sente a presença dele, você tem a certeza que ele é com você. Então eu não vou parar de falar de Jesus aqui nas nossas lives. Essa live aqui é a live de Jesus, é a live da família de Deus, é a live daqueles que querem fazer parte do povo mais puro, do povo mais bondoso, do povo mais piedoso desse mundo. Eu quero que você reveja a tua fé, reveja o que move você para servir ao Senhor. Eu peço a você que o teu coração seja um coração puro. Não importa a idade que você tem, não importa quantos anos de igreja você tem, a tua fé precisa ser esta fé pura, esta fé adoradora, esta fé que você recebeu no dia que você aceitou Jesus, o Espírito da fé, o dom da fé que tomou conta de você. O Senhor está dizendo: eu quero restituir, restaurar esta fé linda em você. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor fazer com que você receba esta fé linda. Não deixe nada contaminar a tua fé. Guarda esta fé, guarda teu coração de tudo que é ruim. Querido, você tem todos os motivos, eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa desconfiada, uma pessoa amarga, uma pessoa desanimada com o mundo, desacreditada das pessoas. Nós temos de ser uma pessoa dissimulada. Nós temos todos os motivos e maturidade, experiência nesta vida para sermos pessoas como os incrédulos são, como os injustos, os ímpios são. Nós temos todos os motivos para dizer: eu cresci, virei gente grande. Mas você escolheu manter o teu coração puro, nesta fé linda em Jesus Cristo. Eu peço sempre a Deus: guarda a minha fé, Senhor, eu não quero me escandalizar.
com tudo o que acontece. Eu não quero ter uma visão ruim das pessoas, mas eu quero simplesmente que o Senhor me mostre quem é o joio e quem é o trigo, para que eu me afaste do joio, Senhor, para que o joio não venha desanimar a minha fé, Senhor, para que o joio não venha roubar a minha fé em Ti, Senhor. Eu quero só que o Senhor me mostre, me dê discernimento para que eu possa estar guardado, o meu coração está guardado nesta fé em Ti, para que eu possa falar do Senhor. O Senhor me deu uma ordem, e deu uma ordem para você. Vá e faça discípulos, faça seguidores em todo o mundo. Levante seguidores, mostre para eles o caminho de Jesus, mostre Jesus para eles. Ele tem que ser mostrado através de você, através de mim, porque Ele conta com você. Ele conta com o teu amor, com a tua paixão. Ele conta com a tua alegria. Ele conta com o teu ânimo. Ele conta com a pureza do seu coração. Ele conta, sabe com o quê? Jesus conta com essa fé linda que você tem. Você tem uma fé tremenda, uma fé poderosa, um dom que Deus te deu. Ele conta com que você mostre, ele tem uma expectativa ao teu respeito para que você mostre para esse mundo a fé linda que você tem nele, no Filho Jesus. Eu quero orar para você. E se tem alguma coisa que está te incomodando, algo que tentou roubar a tua fé, uma palavra, alguém, uma situação, notícias ruins que tentaram desanimar você e contaminar a fé, a essência da fé no teu coração, a fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por você, você que está doente, você que tem um parente enfermo, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para todos que estão aqui, Senhor, acompanhando a última leitura, meu Deus, do último capítulo de Mateus, porque hoje é dia 28 de agosto, nós estamos lendo o capítulo 28 de Mateus. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque todos que estão nos acompanhando receberam o Espírito da fé. E esta fé precisa ser guardada no nosso coração como tesouro. É a fé em Jesus Cristo no Senhor. E ajuda cada vida, Senhor, a superar essas lutas que eles estão passando, momentos difíceis. O Senhor vai dar graça. Eu repreendo o mal e eles recebem graça sobre graça para superar tudo, porque tudo isso que está ruim, tudo isso que está passando nesse mundo, Senhor, vai passar. Essa crise vai passar, esses momentos difíceis vão passar, como foi dito ontem na palavra do Senhor no culto. Meu Deus, dê paciência para essa pessoa, dê paciência para o teu filho, para a tua filha, de suportar esse tempo difícil, porque vai passar. Esta vida que está doente, que não está passando bem, eu oro por ela, todo mal, enfermidade, sai desta vida, sai desse parente, sai desse ente querido, doença, enfermidade, malignidade, perturbações, em nome de Jesus, sai desta vida, e que o Espírito da fé, Senhor, seja renovado nesse coração, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e eu já te agradeço, assim seja, amém. Olha, passa esta live para alguém, vai estar no YouTube, no meu canal Eliezer Taconi, passa para alguém, queridos, porque essa palavra é tremenda, é muito, muito, muito importante que você passe essa palavra para alguém. E nós vamos encerrar hoje aqui Mateus, né? Dia 1º de setembro nós iniciamos a leitura de Marcos, capítulo 1 de Marcos, dia 1 de setembro. Então, semana que vem nós começamos uma nova leitura maratona no livro de Marcos, um capítulo por dia. Então, você lê um capítulo por dia a partir do dia 1º de Marcos. E hoje a leitura é Mateus capítulo 28, um capítulo só. Leia, absorva, medite e ore nesse capítulo. Olha, vai ser tremendo o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho certeza que Deus abençoe você, que Deus guarde e proteja o teu coração cheio de fé que você tem, esse ânimo, essa alegria, esse entusiasmo teu, seja renovado nesta manhã, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, muito obrigado por todos que estão participando, vocês são muito importantes, muito especiais. Deus abençoe vocês, oro por vocês. Oro para que Deus os abençoe demais hoje. Ótima sexta-feira para todos, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz.